Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Tem sido maravilhoso poder pregar nessa carta. Quantas coisas o Senhor me ensinou, e com certeza aqueles que acompanharam ao longo de muitos domingos têm sido grandemente edificados. Estamos quase concluindo. Chegamos agora no capítulo 6, e vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 a 10. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participantes de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos buscar o Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração. Obrigado porque cada domingo, dia do Senhor, nos lembra do Cristo ressurreto, que em um domingo ressuscitou, trazendo esperança, alegria àqueles que viram não apenas o Cristo antes da sua morte, mas o Cristo glorificado. Bendito é o Teu nome por isso, Senhor. Pela promessa que o Senhor fez, que estaria sempre no meio do Teu povo, quando o Teu povo estivesse reunido. E o que torna esse local especial é a Tua presença. E agora rogamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, pela Tua bendita palavra inspirada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Generosidade, gratidão, são palavras muito esquecidas em nossos dias. O individualismo, o pragmatismo, o hedonismo têm dominado a vida de muitas pessoas. E nesse texto o apóstolo Paulo conclama os Gálatas a não esquecerem de algo fundamental na vida cristã, pois é um fruto do Espírito, a generosidade, o amor, a gratidão. Quando Paulo vai concluindo a sua carta aos Gálatas, ele não quer deixar de tratar a respeito desse ponto importante. Até porque os Gálatas estavam sendo ingratos com o próprio apóstolo Paulo, que havia pregado o evangelho no meio deles, que havia ensinado o verdadeiro evangelho, e eles agora estavam ouvindo um evangelho falso, e estavam dando mais ouvidos a esses falsos líderes do que o seu amado apóstolo Paulo, do que aqueles presbíteros fiéis que estavam ali ensinando a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo ingrato, mas a época do apóstolo Paulo não era diferente. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, então, conclama os Gálatas a seguirem o fruto do Espírito, na prática, não apenas na teoria, não ser cristão na teoria, mas ser cristão na prática. E aqui nós temos o final da carta de Paulo aos Gálatas, que conclui também uma longa sessão exortativa, que começa no capítulo 4, versículo 12, onde o apóstolo Paulo, após no capítulo 2 e 3 esboçar a sua tese principal,
que é a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, Paulo então vai começar uma longa sessão exortativa que vai terminar exatamente aqui nos versos 6 aos versos 10. E Paulo aqui vai retornar ao tema da responsabilidade da igreja como uma comunidade da fé, enfatizando em particular o dever da igreja de ajudar, quando necessário, aqueles que precisam na igreja, mas especialmente também nunca esquecer de honrar os seus líderes, aqueles que pregam a palavra. Paulo então conclama os Gálatas a fazerem o bem a todas as pessoas, mas particularmente aos seus líderes e aos outros crentes, a quem o apóstolo chama aqui aos da família da fé. Antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar rapidamente do contexto onde ele está inserido. Nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo continua aqui, desde o capítulo 5, falando a respeito de andar no Espírito. Essa é a exortação no capítulo 5, versículo 16. Ele conclama os Gálatas a andar no Espírito, para que eles tivessem, então, o fruto do Espírito e não as obras da carne. Paulo, inclusive, vai elencar qual é o fruto do Espírito e quais são as obras da carne. Na semana passada nós vimos que Paulo, então, conclama os Gálatas a andarem, os versos 22 até o capítulo 6, versículo 5, no passo do Espírito. E andar no passo do Espírito significa ter uma atitude de compaixão com aqueles que pecam na igreja, mas estar sempre vigilante consigo mesmo. Essa ideia de andar no passo do Espírito, viver uma vida na prática que verdadeiramente agrada a Deus. E agora, através de 4 exortações, o apóstolo Paulo conclama os Gálatas, mais uma vez, a fazerem o bem pelo Espírito. E aqui ele vai mostrar a importância da generosidade para com aqueles líderes fiéis. Os Gálatas deveriam lembrar dos seus líderes fiéis, mas também com aqueles demais irmãos necessitados. E por quê? Porque quando nós seguimos esse caminho da generosidade, do amor, isso mostra que nós realmente nascemos de novo. Isso tem implicação não apenas para esta vida, mas também para a eternidade. Então, aqui no capítulo 6, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo está exortando os Gálatas a fazerem o bem pelo Espírito. Façam o bem, sejam generosos, sejam agradecidos de coração. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Eu os convido a meditarem comigo sobre o seguinte tema: fazendo o bem pelo Espírito. 2 pontos: a generosidade para com os líderes fiéis e demais irmãos necessitados. Fazendo o bem pelo Espírito, a generosidade para com os líderes fiéis e demais irmãos necessitados. Há 4 exortações, eu estou seguindo exatamente a língua grega aqui, há 4 exortações que Paulo vai fazer nessa sessão. A primeira, no versículo 6, é uma exortação para a igreja honrar, e aqui implicava a ideia de sustentar também, os seus líderes fiéis financeiramente. Aqui a primeira exortação de Paulo é: vocês devem honrar os seus líderes financeiramente. A segunda exortação, no versículo 7 a 8, é uma exortação sobre o perigo do engano. Nós podemos nos enganar, e é por isso que ele vai dizer no versículo 7, não vos enganeis, e Paulo então vai ensinar uma máxima importante na vida, que se aplica em todas as áreas, que é a lei da sementeira. Você colhe o que você planta. É isso que Paulo vai ensinar nos versículos 7 e 8. A terceira exortação, está aí no versículo 9, é uma exortação à persistência em ajudar os outros. Eles deveriam ser persistentes em ajudar, porque um dia nós receberemos essa recompensa, talvez não dos homens, mas de Deus. Nós temos que ser persistentes, mesmo em um mundo mau e ingrato. Nós temos que ser persistentes em ajudar os outros, no versículo 9, quando eles não nos cansemos de fazer o bem. E no versículo 10, é a 4ª exortação, onde ele faz uma exortação para que nós ajudemos a todos, especialmente os crentes, especialmente os da família da fé. Então, são essas 4 exortações, repetindo:
fazendo o bem pelo Espírito, a generosidade para com os líderes fiéis e demais irmãos. Há 4 exortações aí no texto, para que nós e a igreja sustente esses líderes fiéis financeiramente, versículo 6. Versículo 7 e 8, uma exortação sobre o perigo do engano. Versículo 9, uma exortação à persistência em ajudar os outros. E versículo 10, uma exortação a ajudar todos, especialmente os crentes. Vamos analisar, em primeiro lugar, o versículo 6. Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Essa exortação do apóstolo Paulo aos Gálatas era importante, por quê? Porque Paulo havia pregado o evangelho ali na Galácia, havia ensinado o verdadeiro evangelho, havia, de alguma forma, contribuído com a igreja, com certeza existiam líderes fiéis, presbíteros fiéis, diáconos fiéis naquela igreja, mas agora um grupo de falsos mestres começa a dizer que os cristãos, eles precisavam agora se tornar como os judeus, eles precisavam se circuncidar, eles precisavam guardar aquelas leis dietéticas, eles precisavam fazer aquelas festas da Páscoa, da Arca da Aliança, eles precisavam fazer tudo aquilo, porque se eles não fizessem aquilo que os judeus faziam, eles não eram verdadeiros cristãos. E Paulo então percebe que todas as vezes que alguém coloca a fé mais alguma coisa, isso não é verdadeiro evangelho. Paulo, então, vai fazer a defesa da justificação pela fé. Mas, com certeza, não apenas o apóstolo Paulo. Possivelmente existiam ali vários cristãos verdadeiros, líderes, que estavam lutando ali na igreja por esse verdadeiro evangelho. E agora Paulo conclui a sua carta dizendo: vocês que estão sendo instruídos, vocês que estão aprendendo o evangelho, vocês deveriam fazer com que aqueles que ensinam, os mestres, os professores, os presbíteros, os pastores, eles devem ser participantes de todas as coisas boas que Deus tem dado a vocês. Vocês têm que ser gratos com os líderes de vocês, com os homens fiéis. Essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo. A primeira ruína de uma igreja é quando ela não honra os seus líderes. A primeira ruína da igreja é quando ela não respeita os seus líderes. E Paulo então vai dizer que esse é um perigo terrível. Qual a atitude? Você tem que fazer participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Dominicalmente, uma igreja está ouvindo a palavra de Deus. Dominicalmente, ela está ouvindo a exposição bíblica. Rotineiramente, você busca a ajuda de um pastor ou de um presbítero para tirar alguma dúvida prática da sua vida. O que eu devo fazer? Eu devo seguir por esse caminho? O que a palavra de Deus me ensina? Continuamente, Deus tem usado esses homens para instruir você na sua vida, para lhe dizer, o caminho que a palavra de Deus ensina é esse. E agora Paulo diz assim: e vocês que estão recebendo tudo isso, qual deve ser a atitude para com esses líderes? Paulo vai dizer, agora vocês precisam fazer com que eles sejam participantes das coisas boas. Eles precisam participar das coisas boas. E como é que um líder participa das coisas boas? Obviamente vendo aquelas pessoas que estão ouvindo o evangelho viverem o verdadeiro evangelho. Essa é a primeira alegria de um líder, é quando ele prega e vê pessoas vivendo um verdadeiro evangelho, não falso, não aquele dominical, não aquele de aparência, não aquele onde a pessoa vai para a igreja e acha que está enganando o seu líder, mas não a Deus. Mas também o contexto aqui implica a ideia de ajuda financeira. A igreja deve honrar financeiramente os seus líderes. E quando a gente fala nisso, obviamente existe muita coisa equivocada no meio evangélico, coisas absurdas que acontecem. Pastores que roubam, que exploram o rebanho. É verdade, existe tudo isso. Mas existe o outro lado, o lado bíblico, de homens fiéis, de homens que ensinam a palavra de Deus e que devem ser participantes, homens que poderiam ter crescido profissionalmente, homens muitas vezes que são cultos, inteligentes, que deixaram toda a sua vida secular para 24 horas estarem vivendo a vida da igreja, estudando a Bíblia, fazendo cursos seculares para se aprimorar, homens que dedicam a sua vida à igreja e que muitas vezes não são honrados. Eu vi na semana passada uma frase de um pastor amigo e que doeu muito o meu coração.
Ele disse, sabe o que é que mais me dói? Ele me contando, a gente conversando, ele disse, o que mais me dói é que a gente observa que nós temos a mesma capacidade intelectual de muitos membros, mas nós nos dedicamos exclusivamente à igreja e vemos eles crescendo muitas vezes financeiramente, os filhos deles irem estudar em escolas boas e nós vamos ficando. Os nossos filhos, eu não tenho condições de pagar uma escola particular e a gente vai ficando, porque a igreja simplesmente não honra o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, esse é um princípio bíblico. Uma igreja que não honra os seus líderes, ela está pecando contra Deus. Ela está sendo negligente contra o Senhor. É dever. E Paulo fala, não apenas aqui nesse texto, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar de forma bem mais detalhada a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 7, 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é semelhante porque nós que ele o diz? Ou é, aliás, seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, sobre vós não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é um princípio bíblico, simples. Então a igreja sabe e deve sempre saber que é seu dever honrar os seus líderes fiéis. Deveria ser uma alegria para a igreja ver que os seus pastores, que eles estão sendo tratados e honrados de forma digna por uma comunidade. Infelizmente, essa não é a realidade em muitas igrejas presbiterianas. Mas uma igreja que não honra os seus líderes, ela está descumprindo essa instrução simples do apóstolo Paulo. Vocês precisam fazer participantes das coisas boas aqueles que instruem vocês. Certa vez, isso é uma história verídica, um pastor conhecido em uma igreja em Pernambuco, ele trocou o carro. Geralmente o pastor vai juntando, às vezes os pastores fazem outras coisas, e ele trocou o carro no final do ano. Quando ele trocou o carro no final do ano, metade da arrecadação da igreja diminuiu. Os membros disseram, o pastor trocou de carro? Isso é um absurdo. Esse tipo de pensamento mundano, muitas vezes tem entrado no coração da igreja. Existem pastores desonestos? Existem pastores que roubam? Nós vemos muitos pela televisão, existem. Mas existem homens de Deus que dedicam exclusivamente a sua vida para estudar e apacentar o rebanho. E Paulo está dizendo, é dever da igreja honrar esses homens fiéis. A segunda exortação no versículo 7, acompanhe comigo, é quando Paulo diz, não vos enganeis, não vos enganeis. E qual a relação disso com o que vem anterior? É interessante. Possivelmente, a ideia do engano é que os gálatas eles estavam completamente enganados com esse falso evangelho e com essa falta também de atitude de honra para com seus líderes. E aqui Paulo diz assim, não se engane, meus irmãos, porque nós podemos facilmente nos enganar. Às vezes na vida, nós podemos nos enganar facilmente.
com o falso evangelho que sempre nos engana. Existe o verdadeiro evangelho? Existe, mas existe o falso evangelho. O falso evangelho é aquele evangelho que coloca o homem, que endeusa o homem, que endeusa muitas vezes pastores, que endeusam pessoas, que endeusam as obras e não o evangelho da graça pela fé somente. Existe o falso evangelho. Os gálatas estavam ouvindo esse evangelho. Ele diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. A palavra grega que Paulo usa aqui para zombar é literalmente a ideia de levantar o nariz. E como é que os gálatas estavam zombando? Qual é o perigo dele? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Eles estavam zombando no momento em que eles estavam rejeitando o verdadeiro evangelho para dar ouvidos ao falso evangelho. E é por isso que estava havendo uma série de dissensões no meio da igreja. Eles estavam se enganando sem perceber dos perigos do falso evangelho. O falso evangelho, ele é desastroso na vida de uma pessoa. Ele sempre tem terríveis consequências. E é por isso que quando alguém começa a ir para uma igreja onde o verdadeiro evangelho não é pregado, isso sempre vai ter consequências na vida dele, na vida da esposa, na vida da família, na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida profissional, em todas as áreas. E é por isso que Paulo diz: não se engane. O falso evangelho não tem a ver com escolha que nós fazemos, tem a ver com zombar do próprio Deus. Não zombem de Deus. Não zombem de Deus. De Deus não se zomba. E aqui Paulo vai aplicar um princípio interessante. Porque o que semeia, aliás, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aqui Paulo vai usar essa metáfora agricultural. O apóstolo Paulo vai usar também em outros textos, inclusive no texto que nós lemos em 1 Coríntios 9, versículo 11, Paulo usa isso. Se um pastor planta coisas espirituais, ele não deveria recolher coisas materiais, é um princípio. Mas aqui o princípio é muito mais abrangente. Aqui é um princípio da causa e efeito. Tudo na nossa vida tem a ver com esse princípio. Tudo. Você semeia e você colhe. Você semeia e você colhe. E você colhe sempre o que você semeia. O que é que os gálatas estavam semeando? Um falso evangelho, discórdia. Paulo diz: vocês vão colher isso aí. Se vocês semearem o verdadeiro evangelho, se vocês semearem o fruto do Espírito, vocês também vão colher isso. E é exatamente isso que ele diz no versículo 8. Veja comigo, veja o porquê. Ele está agora explicando por que essa lei da sementeira é importante. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. E que carne é essa? Obviamente ele já tinha falado no capítulo 5, no versículo 19 a 21, a respeito das obras da carne. A carne tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, é o que nós herdamos de Adão. É o coração pecador do homem. Paulo diz o seguinte: quando você semeia para a carne, você vai receber o troco. A carne vai te alimentar. E qual a consequência? Qual é a ceifa da carne? Paulo vai usar a palavra corrupção, a palavra grega aqui, literalmente, a ideia de algo que vai decaindo, que vai se destruindo. Se vocês semearem para a carne, vocês vão colher o fruto da carne. Então, quais são essas obras da carne? Paulo vai falar várias, veja no versículo 19, a prostituição, impureza, lascívia, pecados sexuais. Alguém que segue por essa linha, ele um dia vai colher. Se você segue por uma vida promíscua, uma vida que não aguarda realmente o casamento para dentro do casamento, o sexo para dentro do casamento como instituição divina, você um dia vai colher isso. Se você semeia isso, você vai colher isso. O que é que ele fala mais? Ele fala da idolatria, os ídolos. Os ídolos podem ser, obviamente, pode ser um ídolo religioso, mas pode também ser ídolos do coração, como Ezequiel fala. Pode ser um time de futebol, pode ser um político, pode ser um cantor, pode ser você mesmo, pode ser o dinheiro. Se você semeia, se a sua vida é para aquele ídolo, você vai colher também o fruto daquilo. E é por isso que a gente observa tantas pessoas idólatras sem nenhum sentido.
ele fala mais das obras da carne, ele fala da feitiçaria, a ideia de tentar manipular Deus, a inimizade, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, quem gosta de viver de confusão, de briga, que não se une com ninguém, que se acha melhor do que todos os outros, que ninguém presta a não ser ele, o universo inteiro é ruim. Tem gente que é assim. Ninguém presta, só tem eu bom. Você um dia vai colher isso. Colher a solidão, de viver sozinho, de viver distante de todo mundo, de não ter nenhum amigo. Essa é a colheita. Se você busca a bebedice, a inveja, ou a bebedice, a palavra glutonaria, nós vimos que na língua grega, que literalmente não é glutonaria, é orgia, uma vida de devassidão, de festas, de bebedice, você um dia vai colher isso também. Tudo que você faz, você colhe. Se você colhe, se você, aliás, planta as coisas da carne, você vai colher. A lei da sementeira. Mas, veja o versículo 8, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui existe um aspecto importante, é que Paulo diz o seguinte, se você semeia as coisas da carne, talvez isso seja um indício que você não nasceu de novo. Se você só tem prazer em seguir as obras da carne, talvez você não é um crente verdadeiro, você é uma pessoa ímpia. Não importa se você foi batizado, se o seu nome está no rol aqui da Igreja Betel, talvez você seja uma pessoa ímpia, descrente, frequentando a igreja dominicalmente, ou quando você acha que deve ir, mas você é ímpia, não nasceu de novo. Por quê? Porque você só semeia essas obras da carne. O que eu quero chamar a atenção é que aqui na mente de Paulo existe uma perspectiva escatológica de vida eterna, de quando o Senhor Jesus voltar. Observe o final do versículo 8. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é esse semear do Espírito? É o fruto do Espírito. Quando você tem comunhão com o Espírito, quando você anda no Espírito, quando você anda no passo a passo do Espírito, o Espírito vai produzir um fruto na sua vida. Que fruto é esse? Veja o versículo 2. Amor, alegria, paz, um ânimo longo, benignidade, bondade, fidelidade, uma fé viva, mansidão, domínio próprio. Então o Espírito vai produzir, é isso que você vai colher. Se você vive perto de Deus, o Espírito produz esse fruto. E esse fruto não só tem a ver com aqui, tem a ver com a vida eterna. Porque se você tem esse fruto do Espírito, é um sinal de que você de fato nasceu de novo. Esse fruto começa aqui, mas é um fruto que tem a ver com toda a vida eterna. Mas se você vive semeando as coisas da carne, cuidado. Paulo, inclusive, vai dizer no versículo 21, veja o versículo 21, quando ele diz o seguinte, no capítulo 5, no final do versículo 21, ele diz assim, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem tem prazer nas obras da carne, talvez seja uma luz vermelha enorme que deve acender, dizendo, talvez você nunca nasceu de novo. É preciso o fruto do Espírito. O fruto da carne, decaimento e corrupção. O fruto do Espírito, quando você planta, você tem um fruto do Espírito, e você tem a certeza de vida eterna. Porque você percebe que você não faz mais o que você quer, mas você está em sintonia, passo a passo, com o Espírito. E Paulo, então, vai fazer a terceira exortação, quando ele diz assim, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós estamos vivendo um momento onde nós, às vezes, vamos nos cansando. Uma pessoa que faz o bem, que é generosa, as pessoas dizem, veja como ele é besta. Não é assim? Quer ser bom demais. Mas a exortação bíblica é exatamente a persistência, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque um dia nós vamos ceifar. E aqui, quando Paulo está dizendo da ceifa, talvez não seja a ceifa que nós estejamos vendo, talvez não nesse mundo. Talvez não é essa ceifa que a gente
Às vezes a gente fica muito esperando a gente fazer alguma coisa e receber algo em troca das pessoas. Às vezes nós como pais, ou às vezes nós como pastores, ou quando a gente ajuda alguém, diz, poxa, que pessoa ingrata, eu fiz tanto. Mas Paulo está apontando para outra realidade. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no seu tempo você vai ceifar. Ou nessa vida, ou lá na do porvir. Se nós não desfalecemos, se nós não esmorecemos em fazer o bem. Porque pode ocorrer. Quando nós vivemos em uma geração ingrata e má, a gente às vezes vai se cansando. A gente vai fazendo o que o Senhor Jesus diz que nós não devemos fazer. E o que é que nós não devemos fazer? Amar para ser amado. Fazer alguma coisa para receber algo em troca. Jesus condena veementemente essa ideia que está no nosso coração, que é a ideia da troca. É por isso que eu acho interessante, Jesus diz assim, olha, quando você der uma festa, não convide seus amigos, porque eles também vão te convidar. É isso que você está querendo, dar uma festa. E era muito comum naquele contexto da época, você dava uma festa, convidava aquelas pessoas mais nobres, porque você imaginava que quando aquele nobre fizesse uma festa, aquela pessoa de posição mais alta na sociedade, ele ia convidar você. Então aquilo era importante no status da época. Jesus disse assim, não faça isso, convida os pobres, aqueles que não vão nunca te convidar. E a lição era muito clara. Fujam desse mundo que busca apenas a reciprocidade. Façam bem, sem esperar nada em troca. Paulo está ensinando a mesma coisa. Não nos cansemos de fazer o bem. E ele então conclui o versículo 10 com a palavra portanto, tem por isso, mas literalmente a gente pode colocar um portanto aí. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Portanto, façamos o bem a todos, enquanto tivermos oportunidade. A palavra que ele usa aqui é uma palavra que todo mundo conhece aqui na igreja, kairos. A palavra literalmente significa um tempo de oportunidade. E que tempo é esse de oportunidade? Obviamente é o tempo que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Toda oportunidade que nós tivermos de fazer o bem, nós devemos fazer. Esse é o tempo oportuno, fazer o bem a todos aqueles que precisam, não apenas crentes. Sempre que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, de ajudar alguém, nós devemos fazer isso. Mas Paulo diz assim, mas principalmente aos da família da fé, principalmente, obviamente, aqueles da igreja, da família da fé, aqueles que precisam, aqueles nossos irmãos, aqueles que estão muitas vezes padecendo necessidade, dificuldades financeiras, e nós, como uma família, como igreja, precisamos ajudar. Nessas 4 exortações, Paulo diz o seguinte, não esqueça dos seus líderes, não zombe e brinque com as coisas de Deus, e com esse verdadeiro evangelho que vocês estão vindo por esses líderes fiéis. Não esqueça da lei da sementeira. Não plante coisas da carne, porque você vai colher isso. Plante as coisas do Espírito, porque tem implicação para essa vida e para a vida eterna. Não deixe de fazer o bem, não se canse de fazer o bem. E toda oportunidade que você tiver, faça o bem. Porque um dia você vai prestar contas a Deus de tudo que você fez nessa vida. Mas não esqueça, faça o bem principalmente aos irmãos da fé, aqueles nossos irmãos que, como nós, servem a Cristo. Essa é a exortação que nós encontramos aqui. A única coisa boa, um comentarista explicando esse texto diz algo interessante, diz assim, a única coisa boa a fazer com a carne é mortificá-la. A única coisa boa. É isso que Paulo vai ensinar lá em Colossenses. Mortificar, matar, tudo aquilo que for ante Deus, contrário à palavra de Deus, qualquer sentimento que surja no nosso coração, na nossa mente, nós devemos matar. O famoso autor inglês William Perkins, ele diz o seguinte, comentando esse texto, há 2 tipos de sementes que os seres humanos plantam nessa vida, boa e ruim. Há 2 tipos de semeadores, a pessoa espiritual e o carnal.
Há dois tipos de solos em que a semente é semeada. Há dois tipos de solos em que a semente é semeada, a da carne e do espírito. E há dois tipos de colheitas que as pessoas semearão de acordo com a semente, a corrupção e a vida. Tudo na nossa vida, nós temos sempre só dois caminhos, não tem três. Essa é uma lei inescapável, a lei da sementeira, a lei da generosidade, de plantar o amor, a bondade, a graça, a generosidade. E se nós não recolhermos nessa vida, nós vamos recolher na eternidade. E esse texto, irmãos, é muito importante no contexto que nós estamos vivendo hoje, um mundo marcado pelo individualismo, pela ganância, pela avareza, pelo amor aos bens, pela falta de generosidade. Nós precisamos sempre estar pensando nessas verdades ensinadas pelo apóstolo Paulo. Como ilustração, eu quero trazer nessa manhã a ilustração de um pastor, verídica essa, que foi visitar um irmão muito sovina da igreja. Ele não ajudava ninguém, não dava nada. Era alguém que conseguia atravessar o mar, como a gente diz, com um punhado de sal na mão. Ele era extremamente seguro nos bens materiais. E o pastor, então, foi visitar aquele irmão. Era um problema, as pessoas já detectavam isso, a avareza. E aquele irmão, ele era um homem do campo, da agricultura, e o pastor, então, começou a conversar com ele por cima da cerca. O nome dele era Abi. E o pastor perguntou ao fazendeiro: Abi, se você tivesse 100 cavalos, me daria 50? Ele disse: daria, pastor. Daria os 50. Abi, se você tivesse 100 vacas, você me daria 50? Daria, pastor, daria para o senhor, daria para a igreja, 50 vacas, daria como oferta. E o pastor disse: Abi, se você tivesse 2 porcos, você daria um para mim? Ah, pastor, aí não, o senhor sabe que eu tenho 2 porcos. E a máxima, o pastor, sabe o que, é que o pastor disse? Sabe, né? É interessante. Abi, generosidade, ela soa bem abstrato. Muitos cristãos se imaginam dando metade do que têm. Poucos, no entanto, têm coragem de dividir o porco. Essa é uma lição importante. Existe aquela generosidade, irmãos, abstrata. Ah, vamos ajudar, vamos. Olha, mas a efetivação, o vamos ver, poucos chegam juntos. E essa é uma realidade que nós temos que mudar. Nós temos que, em primeiro lugar, redescobrir o dom da gratidão. O capitalismo dos nossos dias tem uma tendência, como muitos dizem, selvagem, que valoriza o individualismo, a ganância, a avareza. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina a gratidão, o amor e a bondade para com aqueles que precisam. Outra aplicação importante desse texto para nós, dessa manhã, é que a igreja, ela sempre deve demonstrar profunda gratidão para com os seus líderes, para com aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. O que seria da vida de uma igreja sem um líder fiel, pregando a palavra e instruindo o povo de Deus na verdade? Seria um caos, não é? Quantas vezes nós não chegamos desorientados e aqui na igreja nós encontramos pela palavra de Deus as respostas, um norte para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós não procuramos um líder cristão meio que perdidos, ou às vezes uns problemas familiares, as lutas, e chegamos ali e ele então nos dá um norte pela palavra de Deus. Como esses homens são importantes na vida da igreja, e como é que a igreja honra esses homens? Primeiro, respeitando-os, honrando, sendo leais ao ensino deles, obviamente, enquanto aquele ensino corrobora com o ensino da palavra de Deus. Mas também honrando-os financeiramente de forma zelosa e fiel. Outra aplicação importante para nós é que nós nunca devemos esquecer a lei da sementeira em nossa vida. Nós devemos olhar a nossa vida hoje e dizer: o que é a minha vida? A minha vida e a sua é o retrato do que nós plantamos.
Não esqueça isso. A nossa vida é o retrato do que nós plantamos. A vida é formada por causa e consequência. Nós colhemos o que plantamos em todas as áreas da nossa vida. A sua vida e a minha é isso. Boa ou ruim? E é por isso que nós temos que pensar nessa manhã, o que é que nós estamos plantando? Homens, o que é que nós estamos plantando em nossos lares? Nós estamos vendo esse caos da sociedade. O que é que nós estamos realmente plantando? As mulheres, o que é que vocês estão plantando? Para o casamento, o que é que nós estamos ceifando? Bom, se o casamento não está bem, é porque alguém está plantando alguma coisa errada. A erva está vindo daninha. O que é que nós plantamos? O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos plantando na nossa vida profissional? O que é que nós estamos plantando na nossa vida acadêmica? O que é que nós estamos plantando em relação aos nossos filhos? O que é que você está plantando na sua vida? Se você planta as obras da carne, você vai colher todas elas. Todas. E vem não apenas com a conta, vem ainda com juros. E se você está plantando coisas erradas na sua vida e você está colhendo, o que é que eu faço? Agora você precisa se arrepender dos seus pecados, voltar-se para o Senhor e pedir para que o Espírito produza esse fruto do Espírito na sua vida. Plantar outras coisas, gentileza, bondade, amor, misericórdia, gratidão, respeito, paciência com as falhas das outras pessoas. Humildade. Essa é a máxima da lei da natureza. Cada ação tem consequência, cada escolha tem consequência. É por isso que tem um antigo ditado em inglês que diz o seguinte: plante um pensamento, colha um ato. Plante um ato, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. É um belíssimo pensamento. Cada pensamento da nossa vida vai se transformando em uma cadeia de ações que terá profundas consequências em toda a nossa vida. E a última aplicação que eu gostaria de fazer é: aprenda a assistir aos outros com generosidade, misericórdia, boas obras. E pense da seguinte forma: que tipo de generosidade é apropriada para um cristão? Eu quero que você pense isso nessa manhã. Veja, você tem o nome de cristão, você está dizendo, Cristo vive em mim. Que tipo de generosidade é apropriada para um cristão? Há muitas pessoas que não são cristãs que fazem atos de generosidade, mas para um cristão, qual o ato próprio de generosidade? Certa vez Alexandre Magno, aquele famoso general grego, ele estava caminhando no seu cavalo, na Pérsia, e os mendigos, quando o imperador passava, eles tinham que ficar todos de cabeça baixa, mas um deles teve coragem, levantou a mão e começou a gritar: me ajude, Alexandre, me ajude, Alexandre. E ele então pegou algumas moedas de ouro e jogou para aquele mendigo. E um dos governantes, um dos generais de Alexandre, viu aquela cena e disse: Alexandre, você jogou ouro para um mendigo? Por que você não jogou umas moedinhas de cobre? Sabe qual foi a resposta de Alexandre? De fato, aquele mendigo merecia apenas as moedas de cobre. Mas as moedas de cobre não são dignas de Alexandre, apenas as de ouro. Ele não estava vendo a moeda e o mendigo, ele estava dizendo: o que é digno eu, como Alexandre, fazer? Apenas dar uma moeda de ouro. Então, nós que somos cristãos, qual é a generosidade apropriada para um cristão? Pense em como Jesus agiu para com as pessoas necessitadas e carentes. Você só precisa fazer isso. E aí você vai encontrar a resposta. Como é que Jesus agiu para com aquelas pessoas que precisaram da sua generosidade? E essa generosidade deve ser demonstrada com todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Nós temos que nos desprender, irmãos, das coisas e dos bens materiais. Eu quero concluir com uma história que eu estava lendo essa semana a respeito de Henry
Crowell. Ele foi chamado carinhosamente nos Estados Unidos como o homem do café da manhã. Por quê? Ele contraiu tuberculose quando ele era menino, então ele não podia ir para a escola. Mas um dia ele ouviu um sermão do famoso pregador Dwight Moody. E aquele jovem orou, ainda jovem, sabe qual foi a oração dele? Vou ler para vocês aqui, abre aspas. Não posso ser um pregador, mas posso ser um bom homem de negócios. Deus, se você me deixar ganhar dinheiro, vou usá-lo no seu serviço. Essa foi a oração daquele jovem. Sob o conselho médico, ele trabalhou ao ar livre por 7 anos e conseguiu recuperar sua saúde. Comprou um pequeno moinho chamado Quaker, um moinho abandonado em Ravenna, em Ohio. Em 10 anos, Quaker Oats era uma palavra familiar para milhões nos Estados Unidos. E até hoje, quando nós vamos no supermercado, nós encontramos aquele velhinho lá, né, com os cabelinhos, aveia Quaker. Foi vendido no ano de 2000 e alguma coisa por 13 bilhões para PepsiCo. E aquele homem era conhecido na igreja pela sua generosidade. Tudo que ele ganhava, ele tirava uma parte, mas investia no reino de Deus. Ao ponto de, em alguns meses, ele investir 60% a 70% dos seus lucros para o reino de Deus, construindo igrejas, creches, hospitais, porque ele estava sempre lembrando daquela frase quando ele era pequeno: Deus é dono do meu negócio. Deus me deu habilidades, não para ser um pregador, mas para contribuir com o reino de Deus, para ser generoso. Aquele homem captou exatamente essas verdades do apóstolo Paulo aqui. A generosidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou dizendo é que você precisa ser generoso, porque isso é um mandamento bíblico. Que Deus nos ajude a sermos generosos com os líderes, com pessoas descrentes, mas principalmente também com os irmãos da fé. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua bondosa palavra. Ela sempre nos redireciona e nos coloca no caminho certo, que é o caminho que agrada ao Senhor. Nós vivemos em um mundo onde existem tantos exageros, onde o Evangelho muitas vezes é pregado de uma forma tão estranha às verdades simples da Tua Palavra. Nos ajuda não apenas a sermos zelosos em ouvir o Teu Evangelho, mas nos lembrarmos que de Deus não se zomba. Porque aquilo que nós estamos ouvindo precisa ser semeado em nosso coração e também onde quer que nós estejamos vivendo. Nós vemos um mundo onde as pessoas buscam tantas coisas fúteis, mundanas. Os homens estão preocupados apenas com a estética, com a aparência, mas muito pouco com o coração. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse Evangelho genuíno, puro, simples de Jesus. Ajude-nos a aplicar essas verdades em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.